prestes a paralisar. Mas se você sentir que o seu rim está parando, vai paralisar, e aí você vai morrer, tipo, meu Deus, se eu não for beber água, eu vou morrer, porque meu rim está parando. Então eu tenho que beber água. Vá beber água. Não morra não, pelo amor de Cristo. Mas se você não sentir que vai morrer pelo fato de não ir beber água, é sinal de que de fato você não vai morrer. Dá para você esperar até o final do culto. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Se os crentes bebessem água em casa, como bebem na igreja, não haveriam crentes com problemas de cálculo renal, de pedra nos rins. No ano 54 depois de Cristo, ascendeu ao trono de Roma um jovem imperador conhecido como Nero. Nero foi um César romano que desencadeou um período de trevas, não só na face da terra, mas sobre a igreja. Por quê? Porque Nero era ambicioso, e Nero era um psicopata, um doente, e ele sofria do que na psicologia é chamado de megalomanismo. Ele tinha mania de Deus, era megalomaníaco. Tanto é que foi ele o primeiro imperador romano a se auto-intitular um Deus na terra em forma de homem. E foi a partir dele que começou um culto ao imperador de Roma. Se começou uma religião chamada religião estatal, religião do Império Romano, cujo Deus era o imperador. E os que não adoravam o imperador, os que não cultuavam o imperador, os que se prostravam diante de outros deuses e não diante do imperador, pagavam um preço muito alto. E quando chegou o ano 64, Nero teve uma ideia maligna, uma ideia que foi gestada no útero do inferno e projetada na alma dele e transferida para a mente dele, para a alma nefasta dele. Nero resolveu tacar fogo em Roma, porque ele queria destruir a cidade, ele queria queimar, pulverizar Roma, no intuito de reconstruir uma outra Roma, segundo os moldes, segundo o que ele desejava para a cidade de Roma. E para que ele pudesse reconstruir ou fazer uma nova Roma, ele precisava queimar. Só que o Senado romano não aprovava isso, jamais aprovaria. E o que é que Nero faz? Ele taca fogo na cidade de forma criminosa. Só que ele, obviamente que suborna algumas autoridades, alguns senadores que nunca o delataram. De sorte que o crime dele de ter tacado fogo na cidade de Roma e destruído Roma em 64 depois de Cristo, ele se safou. E segundo a história, Roma queimou por 6 dias e 6 noites. Ele fugiu da cidade, levando consigo sua família e alguns dos seus asseclas. Ele subiu numa torre chamada Torre de Macenas, e ele contemplou durante 6 dias a cidade de Roma queimar. E enquanto a cidade queimava, pessoas morriam, perdiam todos os seus bens, perdiam tudo. Ele tocava uma lira, que era um tipo de pequena harpa, compondo canções em meio às chamas que devoravam a cidade. Só que quando chegou no 7º dia, que o fogo apagou, o incêndio foi controlado, dos 14 bairros que existiam dentro de Roma, 4 bairros ficaram intactos, quase que ilesos. 10 sumiram, 10 queimaram, 10 foram arrasados, mas 4 bairros
ficaram de pé. E esses 4 bairros, coincidentemente, eram densamente povoados por cristãos, por crentes em Jesus. Agora escute, o que parece livramento depois se tornou algo terrível. Porque quando ele viu que os bairros de Roma, que eram povoados, habitados por cristãos, e ele odiava os cristãos, ele achou um álibi, e ele disse consigo: agora é assim que eu vou me safar, e vou acabar com essa raça chamada cristãos. Porque ele começou a culpar os cristãos, e começou a culpar a principal liderança cristã, que na época era o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo. E Pedro foi justamente nesse tempo morto, segundo a tradição, segundo a história, morto, crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo foi morto na Itália, guilhotinado, com a cabeça decepada. E a partir daí, ele culpa os cristãos e ele incita o ódio do Império Romano pelos cristãos, de sorte que ele então sanciona, faz um decreto, assina um decreto que quem professasse a fé cristã era inimigo de Roma. O resultado: começou uma perseguição terrível, sangrenta, covarde. Os cristãos começaram a ser colocados dentro de arenas, diante de plateias que ovacionavam leões, que iam de encontro a cristãos, sejam homens, crianças, mulheres, idosos, e os devoravam. Dezenas e centenas de cristãos eram pendurados em cruzes. Escute, a história diz, se você ler o livro As Catacumbas de Roma e outros livros, você vai entender o que eu estou dizendo. Os cristãos eram pendurados em cruzes. As cruzes eram levantadas e erguidas e ficavam uma do lado da outra. Ateavam fogo nas cruzes, e o madeiro pegava fogo, queimando o corpo dos cristãos que morriam em chamas. Agora, olha que coisa horrível. Os historiadores dizem que na cidade de Roma muitas cruzes eram erguidas, e à noite o corpo dos crentes queimando servia de poste de iluminação para iluminar os jardins da sociedade romana. Enquanto eles comiam, bebiam, festejavam, os crentes queimavam e serviam de poste de iluminação. Quem está me entendendo? Quando foi no ano 70 depois de Cristo, entre o ano 70 e o ano 71, o grande Coliseu Romano foi inaugurado, aquilo que ainda hoje é uma das 7 maravilhas do mundo. E quando o Coliseu Romano foi inaugurado, sabe o que aconteceu nesse dia? Segundo a história, mais de 10.000 cristãos foram mortos, trucidados, guilhotinados, queimados vivos, transpassados por flechas, devorados por feras. E milhares de espectadores na arquibancada assoviavam, aplaudiam e vibravam e gritavam e demonstravam alegria quando viam os cristãos sendo mortos, devorados por leões, queimando em cruzes, sendo transpassados por lanças, por flechas, sendo guilhotinados, sendo esfolados vivos. Eles aplaudiam, assoviavam, eles se alegravam, mas a história diz que enquanto os cristãos eram mortos na arena romana, enquanto eles morriam dentro do Coliseu Romano, a história diz que podia se ouvir sons, mas não eram sons de gritos, não eram sons de gente gritando, pedindo piedade, misericórdia, dizendo: me tira daqui, não. Glória a Deus.
Quem já assistiu um filme que foi produzido no ano de 1958? Um filme por nome de Covades, quer dizer, Ano do Senhor, Covades. Se você não assistiu, assista. Procure no YouTube, vai estar lá. Uma produção extraordinária, um filme fantástico. Que toda vez que eu assisto, eu choro demais. Esse filme reproduz o que aconteceu nessa época. E o que ele mostra? O que todos os historiadores cristãos e não cristãos dizem: que enquanto os crentes morriam dentro da arena, eles morriam entoando a Deus cânticos de louvor e de adoração. Aleluia. Que coisa linda. E quem estava na arquibancada do Coliseu, quem viu os cristãos morrerem e ouviu o louvor da parte deles, crianças que morriam, mas antes de morrer cantavam, pai junto com seus filhos abraçados, pai, mãe, filhos, de mãos dadas, sendo devorados por feras, mas eles cantavam e adoravam. De sorte que o louvor dos cristãos que estavam sendo mortos envolvia todo aquele ambiente. E diz os historiadores que muitos na arquibancada, ao ver o martírio dos cristãos e ao mesmo tempo enxergando a fé que eles tinham, a devoção que eles tinham, e que eles não tinham medo de morrer, e ouvindo o cântico deles, na arquibancada muitos dobravam os joelhos e entregavam suas vidas a Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora tem uma coisa, um negócio que me deixa muito contente de falar. Lembra de Nero? Lembra do megalomaníaco, do déspota, do doido? Lembra dele? Você sabe como é que ele morreu? Ele morreu de uma forma terrível, maluco, doido. Ele morreu sem falar coisa com coisa, e a própria esposa o matou. Mas ele, enquanto via os cristãos sendo devorados, ele tocava a lira e ele fazia canções à custa da morte dos cristãos. Meu Deus. Aleluia. Mas quando acabava a carnificina, o genocídio, e ele olhava e via o corpo dos cristãos, leia o livro Catacumbas de Roma, você vai entender. Quando ele olhava e via o corpo dos cristãos estendidos, ele descia, e inclusive o filme Covades mostra isso, ele descia do seu trono, do seu pedestal, e ia até a arena. E quando ele chegava na arena, ele começava a ver o corpo dos cristãos. Aí ele olhava no semblante, ele queria ver, ele queria tocar, ele queria olhar principalmente para o rosto dos cristãos. E quando ele olhava no rosto, no rosto de mulheres mortas, de homens mortos, de velhos mortos, de crianças mortas, quando ele olhava, ele ficava louco. Sabe por quê? Porque ele via sorrisos. Coisa linda. Ele não via semblante de pessoas que morriam assustadas, de pessoas que morriam desesperadas. Ele olhava e via semblantes de paz, semblantes de alegria. E aí ele dizia: esses cristãos, nem na hora da morte eles se dobram. O que é que eles têm? Por isso que Paulo escreveu, e os cristãos que morriam, milhares e milhares de cristãos que morreram, e ainda hoje, nos dias atuais, só para você ter uma ideia, segundo estimativas, segundo pesquisas de organizações missionárias que lidam com o mundo, com o cristianismo no mundo, só para você ter uma ideia, a cada 1 hora um cristão é preso ou torturado ou morto em algum lugar do planeta Terra, principalmente em países muçulmanos, principalmente em países comunistas. E aqui está o negócio, principalmente como Coreia do Norte, como Cuba, Venezuela e por aí
Jesus deram suas vidas e ainda hoje dão as suas vidas por amor a Cristo, sem retroceder, sem voltar atrás, porque está escrito que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem os anjos e potestades, nem a alegria, a tristeza, nem a fome, a espada ou o perigo poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dá para você tocar em alguém rapidinho? Aleluia! Pastor, toquei, e agora? Glória a Deus! Você vai falar com ela, mas calma aí. Aleluia! Aleluia! Eu vou contar até 3, e quando eu chegar no 3, você toca em alguém. Quando tocar, ela vai olhar para você. Quando ela olhar para você, pergunte para ela: o que é que te pode te separar do amor de Deus? 1, 2, 3. Faça essa pergunta agora, sério. O pastor gritou aqui atrás: nada. Quem é que se junta a essa fala do pastor? Quem é que pode levantar as mãos, abrir a boca e declarar: nada? Estão entendendo a revelação da palavra? Deixa a sua mão levantada, a mão direita. Eu vou contar até 3 de novo, e no 3 toca pelo menos umas 2 pessoas, no mínimo, e diga para ela: nada te separa do amor de Deus. 1, 2, 3, vai, vai, vai. Esmirna. Mais alto, digo Esmirna. Se você quiser, você pode anotar, vale a pena. Obrigado, querido. O nome Esmirna. Esmirna foi a igreja que recebeu a 2ª carta dentre as 7 cartas contidas no livro do Apocalipse. A igreja de Esmirna foi uma das igrejas, e diga-se de passagem que foram apenas 2, que não foram confrontadas, que não foram repreendidas pelo Senhor Jesus. Das 7 igrejas, 5 foram confrontadas, foram chamadas a atenção, foram tratadas com rigidez pelo Senhor.